o amor seja não fingido, aborrecer o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém? Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Quero assim externar a minha gratidão de estar aqui nessa noite, depois de um mês praticamente afastado dos trabalhos da igreja por conta do trabalho, mas o Senhor é aquele que nos dá sempre a oportunidade de estar congregando, né? Não estou muito bem de saúde, acho que alguém pode perceber pela minha voz, mas Jesus é bom. Amém? Eu quero nessa noite ser muito breve naquilo que o Espírito Santo de Deus me confiou, a trazer como ensinamento para as nossas vidas. A Bíblia, ela nos ensina e nos direciona a honrar aqueles que Deus deseja que sejam honrados. A Bíblia nos ensina que o princípio da honra nos eleva a níveis nunca pensados e nunca almejados, pelo simples fato de honrarmos o nosso semelhante. Quando falamos de honra, não falamos somente a honra que remete às autoridades, falamos em honra do nosso semelhante, falamos em honra daqueles que nós estimamos, daqueles que nós consideramos, e a Bíblia nos ensina a isso, a honrar aquelas pessoas que nós estamos próximos. Por quê? Porque certamente honrando no presente, amanhã chegará a nossa vez de ser honrado também. Então, no reino de Deus, o princípio da honra, quando ele é cumprido, ele nos leva a galgar lugares, posições que nós não almejamos. Porque existem pessoas que não almejam a honra, mas elas se contentam em simplesmente servir. Ela se contenta simplesmente em colaborar, em ajudar. Mas sabemos que o serviço traz a honra, e a honra traz o destaque. Não é assim? O serviço traz a honra, e a honra traz o destaque. Eu não almejo a honra, eu não almejo o brilho, eu não almejo os holofotes, mas o meu serviço, a minha dedicação e a honra que eu presto àqueles que estão à frente de mim, tudo isso me levará a galgar coisas maiores em Deus. Onde nós lemos Romanos 12, a epígrafe da minha Bíblia diz: o amor, o fervor, a humildade e a beneficência. Havia uma preocupação de Paulo aos crentes romanos, quando no início do capítulo 12 ele fala sobre consagração, ele fala sobre a humildade, ele fala sobre fidelidade no uso dos dons que foram dados por Deus. Os frutos do Espírito são dons que nós recebemos quando nós aceitamos a Jesus. Os frutos do Espírito, para quem é nascido em Cristo, ele é muito latente, sem precisar a pessoa verbalizar que tem. Eu costumo sempre dizer, e bato nesta tecla sempre, que quem tem não diz que tem, e quem é não precisa provar que é alguma coisa, porque ele por si só, o seu trabalho, o seu serviço já evidencia o que ele carrega, já evidencia quem ele é de fato, primeiramente para Deus e segundo para as pessoas. Então não precisa ele verbalizar e dizer que eu tenho dom disso ou daquilo, está
não, as minhas ações, as minhas obras, o meu serviço vai me testificar e as pessoas irão enxergar que em mim há dons e talentos. E o que falta muito disso no meio dos crentes é esta humildade em reconhecer que o talento que tem não é dado por homem, mas é dado por Deus. E tem gente que se vangloria muito disso, porque canta muito, porque prega muito, porque é um expert na ornamentação da igreja, em organização de programação, e é tanta coisa, e é tanta gente se achando tanta coisa, almejando ser tanta coisa, quando na verdade somos apenas servos. Somos apenas servos diante de uma grande seara. Uma grande seara que está ficando cada dia escassa de trabalhadores. Uma seara que é tão extensa, os campos já estão brancos faz tempo, mas está escasso de trabalhador. Porque cada trabalhador quer exercer o que ele é de fato. Cada trabalhador quer mostrar o seu trabalho, o seu serviço mais do que o outro, quando todos estão engajados no mesmo ofício, servir. Do maior ao menor, diante de Deus, todos são servos. Não existe pastor, não existe apóstolo, não existe presbítero, não existe nada a não ser servos. Dependentes exclusivamente da bondade e da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E Paulo começa dizendo no início do capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele começa motivando esses crentes dessa forma: apresentai-vos o vosso corpo como sacrifício vivo e o vosso culto como que é um culto inteligente, um culto racional. Eu tenho que estar no culto sabendo o que é para fazer. Eu tenho alguém chamado Espírito Santo em mim que me direciona a fazer as coisas conscientes. Nós não temos um Espírito Santo que nos vai pegar e nos usar de maneira aleatória. Não. O Espírito Santo de Deus, ele é inteligente, ele é educado e ele direciona como é que se deve fazer. Ele se direciona e ensina como é que tem que ser feito. Eu não posso chegar em um culto e me tornar entretenimento de plateia. Eu não posso chegar num culto como esse e, como diz os pentecostais, fazer o menino rodar, pegar o microfone, sapatear no poder e depois ir para casa do mesmo jeito que eu cheguei. Que culto é esse? Nós não somos chamados para entreter, nós somos chamados para servir e prestar um culto inteligente a Deus. No momento que eu saí da minha casa, que eu me preparei um dia, 2 dias para estar aqui, trazendo este tipo de palavra, eu não estou aqui para entreter, mas eu estou aqui para servir. E servir aqui primeiramente a Deus e segundo a igreja do Senhor. Eu tenho que entender isso e colocar isso na minha mente. Eu não estou servindo ao pastor Oséias, eu não estou servindo ao pastor Marcos, eu estou servindo à igreja do Senhor. Quando isto entrar na minha cabeça, aí o Senhor vai começar a trabalhar para me honrar. Quando eu entender este princípio de honra, aí Deus vai trabalhar para me honrar e me colocar em lugares que eu nunca pensei que estava. A nossa preocupação tem que ser essa: servir ao Senhor e servir a igreja. O versículo 12 ele vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
guiai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformar com as coisas do mundo, com o seu sistema. Não se conformar porque A e B é assim, mas você não é A e B, você é você. Eu sou eu. Se alguém não faz como tem que ser feito, problema dele ou dela, eu vou fazer a minha parte. Eu vou servir ao Senhor. Eu vou honrar a igreja que eu estou inserido. Eu vou honrar com as minhas lideranças, muito embora que eu tenha lá as minhas diferenças, mas a Bíblia me diz que eu devo honrar. Os dedos das mãos não são iguais, são diferentes. E diferenças sempre haverá de existir enquanto nós estivermos vivos ou enquanto a igreja estiver aqui na terra. Eu não sou obrigado a concordar com tudo, mas a Bíblia me direciona a honrar. Aí se alguém está errado ou fazendo da forma errada, Deus irá se encarregar de cobrar dele ou dela. Mas quando vier o acerto de contas, certamente eu não serei pesado na balança, porque eu tenho seguido o princípio da honra. 1 Tessalonicenses, abra sua Bíblia aí, versículos de número 9 e 10. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9 e 10 diz: quanto porém a caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim fazeis para com todos os irmãos que estão na Macedônia. Exortamos-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. Os tessalônicos já eram crentes já há muito tempo e já entendiam o que era a palavra. E Paulo exortava desta forma: não é necessário dizer mais a vocês o que tem que ser feito. Não é mais necessário escrever em punho o que vocês têm que fazer. Vocês já são crentes faz tempo. E este é o desejo do Pai, que quanto à caridade fraternal, vocês não necessitam que eu escreva novamente, porque vocês sabem o que é a palavra. Vocês sabem o que é o princípio da honra. Então não precisa eu estar escrevendo e dizendo o que é para vocês fazer. Em outras palavras, amem-se, acabem com as suas diferenças. Paulo vai ensinar o seguinte: que primeiro eu resolvo a minha pendência com meu irmão. Resolvendo a pendência com ele, eu estou apto, eu estou livre para fazer a obra. Mas enquanto eu não resolvo tal coisa, o meu serviço fica pesado. Eu fico com uma conta pesada diante de Deus, enquanto eu não resolvo. Por isso que Paulo disse: olha, quanto à caridade fraternal, vocês não necessitam que eu escreva de novo, porque vocês sabem o que é que tem que ser feito. No versículo 10 ele continua: porque também vocês assim já fazem para os seus irmãos que estão na Macedônia. Por isso que eu vos exorto, continueis a progredir nisso, progridam, cresçam, amadureçam, porque você já tem idade para isso. Oi, irmãos, as nossas crianças estão crescendo e amadurecendo, e a gente continua menino. Os adolescentes que hoje tem na casa, um dia não muito distante, estavam sentados ali nas crianças. Já tem menino aqui que já passou do meu tamanho, e a gente continua menino na igreja, e a gente continua sendo menino com algumas coisas. Aí Paulo traz para nós: olha, não precisa eu escrever de novo, não precisa passar pelo discipulado, mas não, você sabe o que tem que ser feito.
Não precisa você estar apontando que fulano é assim, que aí bem assim. Não, faça a sua parte. Ai, irmão Deus, mas é difícil. Eu sei como é difícil. Quando a gente tem zelo e prazer de fazer as coisas para Deus, a gente tem um negócio troncho, descarrilhado, sendo feito de todo jeito, a gente fica nervoso, mas não compete a nós. Infelizmente, não está nas minhas mãos e nas suas colocar a ordem, porque quem está designado por Deus, liderando, sabe o que tem que fazer. Se está sendo negligente, não sou eu e você que vai cobrar, é o dono da seara, é o dono da obra que é zeloso por ela, é ele quem vai cobrar quem faz relaxadamente, quem vê certas coisas e passa a mão por cima, quem vê alguém fazendo todo, mas para não perder o favor, deixa passar. O dono da seara está vendo. O dono da seara está vendo. Não compete a mim e a você a dizer o que está certo e errado, não. Deus é o dono da obra, e é Ele quem em seu tempo arruma as cadeiras. Já vi muito isso acontecer. Jesus no seu tempo fazia isso, inverter cadeira. Quem está em cima vem para baixo, quem está embaixo vem para cima. E quem for contender, reclame com ele, como já diz ali no Itarraí na cabeça. Vai reclamar com quem é o dono. Eu não tenho nada a ver com isso. Provérbios 21:21. Quem segue a justiça e a lealdade encontra 3 coisas. Provérbios 21:21. Quem segue a justiça encontra 3 coisas: vida, justiça e honra. Quem é leal, independente das circunstâncias, encontra esses 3 atributos aqui: a vida, para que viva; a justiça, para que seja feita de forma correta e justa; e a honra, porque foi leal. E hoje está muito raro de encontrar lealdade no corpo da membresia. Não se escandalize com o que eu estou dizendo, não, porque eu estou pegando até leve. O que está faltando no meio do povo de Deus é lealdade entre liderança. Porque muitos se abraçam, mas almejando um lugar do outro. Muitos se abraçam, estou contigo, estou fechado, mas na primeira oportunidade quer puxar o tapete do outro. E a lealdade nos leva a encontrar isso aqui: a vida para viver, a justiça para ser cada vez mais justo, e a honra porque foi leal. Lealdade, esse é um dos princípios que levará a muitos de nós a receber honra e lauréis ainda aqui nesta terra. A Bíblia nos exorta sobre os princípios da honra. O princípio da honra envolve o respeito. Você pode não ir com a minha cara, mas no mínimo você tem que me respeitar. Se você se diz servo de Deus, você pode não ter simpatia por mim, ninguém é obrigado a ter, mas a Bíblia nos ensina a respeitar a quem Deus resolveu honrar. Lembre-se da história de Mardoqueu. Quem era Mardoqueu, irmãos? Um homem simples ali à porta do palácio, mas que tinha um princípio muito tremendo. Não se curvava, não se dobrava ao legalismo nem ao sistema. E quando não se dobra, quando não se curva, quando não se é mais um no rol, aí passa a incomodar. Aí
passa a ser notícia de roda de conversa. Mardoqueu era assunto de Amã por muitos dias, porque todas as vezes que passava, o povo assim dava a honra, porque ele era o quê? O chefe geral da guarda de Suzã. Mas Mardoqueu tinha algo com ele. Para eu ser, eu não preciso bajular. Para eu ser, eu não preciso me igualar. Entende aqui, irmão? Está entendendo aqui o que Jesus está falando para você nessa noite? Você já sabe quem você é. Você sabe quem é você, então você não precisa se igualar à massa para estar também no meio, não. Eu sei quem eu sou, eu não preciso me igualar. Eu não preciso descer a um nível tão baixo, tão raso, para estar sendo aceito por aquele grupo. Não preciso. Eu não preciso me nivelar, não, porque eu sei quem sou em Deus, e é na porta que Deus faz entrar para dentro do palácio. É na porta que Deus manda entrar para o melhor lugar do palácio. É aonde você está. Aleluia. É onde você está que Deus vai te levar a entrar e aceitar em um lugar que você vai olhar e dizer: Senhor, eu nunca pensei tão pouco almejei estar aqui. Mas por que você chegou? Porque você seguiu isto, o princípio da honra e da lealdade em Deus. Mardoqueu galgou ali a honra porque foi leal a Esther até as últimas instâncias e não se curvou ao sistema. Não se dobrou. Ele poderia ser mais um ali, que quando a mão passava, se curvava por medo, porque tem pessoas, liderança, que não impõe respeito, ele impõe medo para as pessoas. Porque acha-se um tal aí, o que eu carrego, eu tenho que impor às pessoas. Não, você não impõe medo, você impõe respeito. Você impõe respeito sem falar. Você impõe respeito sem cobrar. Você impõe respeito com atitudes e ações e postura. É com isso que você vai ganhar o respeito da massa. E Mardoqueu não precisou descer no raso. Eu vou ser mais um ali para... Não. Ele apenas ficou na porta do palácio. E quando veio toda aquela situação que você já conhece, o Senhor disse: agora é hora. Entra, tua vez chegou. E é assim que Deus faz conosco. No lugar simples e humilde que nós estamos, sendo leais a Ele e honrando a quem Ele levantou, o palácio nos espera. Segunda coisa que a Bíblia nos ensina: valorizar e reverenciar o próprio Deus. Porque tem gente que ainda não valoriza o Deus que são. Tem gente que ainda não valoriza, nem tampouco reverencia a sua grandeza. Tem Deus como um empregado. Sou dirigente disso, sou dirigente daquilo, sou pastor tal, sou apóstolo tal, faço a obra, então o Senhor tem por obrigação de fazer aquilo que eu quero. Está muito enganado. Muito enganado esses que acham que porque